A paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bom com vocês? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estou aqui para compartilhar aqui a palavra do Senhor, continuação, né? Estou aqui à noite, né? Estou aqui com meu roupãozinho, mas quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali ouvirás as minhas palavras, ou a minha mensagem. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas suas mãos, ou se desfez, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vocês como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de um agente e de um reino para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe fazer. Amém, irmãos? E diz aqui o 11 assim, ó. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém? A palavra do Senhor aqui em Jeremias, no capítulo 18, eu li até o verso 11, irmãos. Amém? A palavra do Senhor. E Jeremias aqui, irmãos, ele vem falar a palavra do Senhor, o que o Senhor tinha mandado ele fazer. O Senhor manda ele descer à casa do oleiro, que o Senhor ia falar com ele. E ali ele chega e o oleiro está trabalhando sobre as rodas. Fazendo o quê? Fazendo barro, fazendo uma vasilha ou um vaso de barro, né? E a palavra do Senhor fala que antigamente era costume ter oleiros trabalhando e fazendo ali vasos, vasilhas, copos de barro, né? Canecas de barro, cântaros de barro, né? E Jeremias desce ali e vê o oleiro fazendo. E quando o oleiro estava fazendo, o vaso que estava nas suas mãos se desfez, né? Se desmanchou. E o oleiro vai e torna a fazer aquele vaso. E a palavra do Senhor que hoje nós lemos aqui, a continuação, diz que o Senhor diz assim, ó. Então veio a minha palavra do Senhor. Então o Senhor falou com Jeremias. Deus levou Jeremias lá e mostrou o que o oleiro estava fazendo com o barro. O que o oleiro estava fazendo era moldando um vaso. Mas o vaso se desfez. Então o Senhor diz assim, ó. Então veio a minha palavra do Senhor, né? O vaso se desfez e o oleiro volta a trabalhar naquele vaso, né? Ou no barro, né? E a palavra do Senhor diz assim que o Senhor fala com Jeremias. O Senhor diz assim, o oleiro voltou a fazer o que era bom aos seus olhos com aquele vaso. E ele diz, não poderia eu fazer de vocês, assim como o oleiro fez, ó casa de Israel, né? Trabalhar em vocês novamente, moldar vocês novamente, né? Vocês estão fazendo o que é mal aos meus olhos, estão fazendo o que é mal diante de mim, né? E eu não posso moldar vocês da maneira que eu quero, ou do jeito que eu quero, né? E Deus fala com Jeremias aqui,
No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação ou tal reino contra o qual eu falei se converter da sua maldade ou do seu mau caminho e se arrepender e deixar o seu mal, os seus maus pensamentos, né? Então eu, Senhor, vou me arrepender do mal que eu ia fazer contra vocês. E o Senhor começa a divertir, começa a corrigir, começa a falar palavras de correção e usar Jeremias para falar. E a palavra do Senhor diz aqui, irmãos, na continuação aqui, eu não vou ler tudo, para não ficar tão grande o vídeo como já vai ficar. Diz que aquele povo estava tramando o mal contra Jeremias. Jeremias falou a palavra do Senhor, a palavra que Deus mandou ele falar, não que ele quis dizer, não que ele quis anunciar ao povo. Mas aquele povo era rebelde, um povo rebelde que estava fazendo mal diante de Deus e que continuava fazendo mal, né? E Jeremias adverte aquele povo, corrige aquele povo, e o povo não se arrepende. Então Jeremias faz uma oração a Deus e diz: olha, Senhor, eles estão falando mal de mim, estão tramando mal contra mim. Porventura apagar-se-á o mal com o bem? Pois cavar um poço ou uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação, Senhor, né? Mas eles não querem, Senhor. E daí Jeremias diz: portanto, entrega os seus filhos à fome, entrega os pobres da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos seus filhos, e fiquem viúvas de seus maridos, sejam feridos de morte, e seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça o clamor da sua casa quando trouxerem esquadrões sobre eles. De repente, portanto, cavarão uma cova para prender-me e arrancar e armar laços aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o meu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da tua face, mas tropece e caio diante de mim. Trata-os assim no seu tempo e na sua ira. A palavra do Senhor fala que Jeremias orou e ele pede que Deus venha descer com justiça. Desce com justiça, Senhor, contra a vida desse povo. Por quê? Porque o povo estava... Jeremias estava sendo usado para falar com esse povo, né? Deus mandou ele falar e Jeremias vai falar com o povo, mas o povo não quer ouvir e começa a tramar o mal, né, contra a vida de Jeremias. Então Jeremias diz: ó, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. O Senhor faça a tua justiça. O Senhor faça como o teu querer e a tua vontade na vida desse povo. Um povo rebelde, desobediente, um povo mau, um povo que não pensa em se arrepender. Então, que as suas esposas fiquem viúvas, que elas percam seus filhos, que os seus filhos passem fome, que o Senhor desça a sua ira sobre eles. Imagine, irmãos, o quão terrível era essa palavra, né? E quão terrível essa situação. A Bíblia diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Horrenda coisa é. Então Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de bondade, mas é um Deus de justiça. A palavra do Senhor diz que Deus desce com justiça. E Deus não se deixa escarnecer, irmão. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, quando a gente lê essa passagem bíblica, a gente gosta muito de ler ali: é a casa do oleiro, veio a minha palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor que veio a Jeremias foi com mãos de ferro. Foi palavra firme, uma palavra dura que Jeremias não queria falar, né? E como eu falei no outro vídeo, o molde do Senhor na vida de Jeremias começa lá no capítulo 1 já.
Já começa no capítulo 1, Deus moldando Jeremias, dizendo, ó, Jeremias, tudo que eu mandar você falar, você vai falar, Jeremias. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas vão se levantar contra a vida? Vão se levantar contra a tua vida, Jeremias. Mas eu, o Senhor, estou contigo. Não temas, não te assombres, porque eu sou o Senhor. Eu sou o teu Deus e eu vou te proteger, eu vou te guardar. No Salmos 46 diz assim, ó, ainda que as águas rujam, ainda que o fogo, né, ainda que você passe pelo fogo, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe tribulações, o Senhor estará com você. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te livrar, o Senhor vai estar com você. E essa palavra, irmãos, se cumpriu na vida de Jeremias. Deus estava com Jeremias. Eles se levantavam contra a vida de Jeremias, mas Deus estava com Jeremias. Eles não resistiam, eles não suportavam aquilo que Deus tinha na vida de Jeremias. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele é vingador, irmãos. Deus, ele é vingador. Então Deus desceu com justiça para a vida daquele povo. E Deus vem com o seu molde, né, trabalhar. Então Deus dá uma palavra de correção. Se tal nação, se tal reino, se tal povo, se as pessoas ouvir, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, eu vou me arrepender e não vou mandar o mal contra vocês. Mas se vocês não se arrependerem, se vocês continuar fazendo mal, se vocês continuar planejando o que é ruim, eu, o Senhor, vou descer com justiça. Então, a palavra do Senhor fala aqui que Deus usou Jeremias para alertar esse povo, que Deus usou Jeremias para aconselhar esse povo. Mas o povo quis, o povo não quis ouvir a voz do Senhor através da boca de Jeremias. E Deus desceu com o quê? Com justiça. Deus desceu com mão forte contra a vida desse povo. E assim é nas nossas vidas, irmãos. Deus não se agrada. Deus não quer sacrifício de tolo. Deus não quer que a gente só tenha aparência, mas que Deus quer que a gente se arrependa verdadeiramente, abandone nossos pecados e seguimos ao Senhor fielmente. Estava eu aqui conversando com meu filhinho de 8 anos e dizendo para ele, Deus não se agrada que a gente fique mentindo, Deus não se agrada. Por quê, irmãos? Porque televisão é algo assim que tem muita coisa, internet é algo que tem muita coisa, e nós hoje temos que estar aconselhando nossos filhos, isso aqui não é bom assistir, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui, e conversando com ele. E às vezes a criança, ela vai ter curiosidade de assistir aquilo que não é bom. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e aconselhar. Isso aqui não é bom para você, não assista. E eu tava conversando com ele e falei pra ele, Deus não se agrada que você minta. Deus não se agrada que você faça as coisas escondidas. Deus não se agrada que nós adultos fazemos isso. Imagine uma criança, né? E a gente vai aconselhando, dizendo, olha, você tem que fazer boas escolhas. Boas escolhas vai trazer bons resultados. Escolhas ruins vai trazer resultados ruins. Então, irmãos, assim também é aqui, nessa passagem bíblica. Deus estava dizendo, se vocês apartar o mal de vocês, vocês não vão colher coisas ruins. Eu, o Senhor, não vou mandar coisas ruins. Mas se vocês escolherem o que é mal, vocês vão ter a consequência de vocês. Vai vir a espada, vai vir juízo, vai vir correção contra a vida de vocês. Então, se vocês melhorarem as vossas ações, melhorar os vossos caminhos, vai vir coisas boas para vocês. Mas se vocês não melhorar, vai vir coisas ruins. E o Senhor nos adverte hoje, irmãos. Nós temos que procurar a estar da maneira que agrada ao Senhor. Procurar a estar da maneira que o Senhor quer. Porque o Senhor é um Deus que vê todas as coisas. O homem não se engane, não pense, Deus está dormindo, Deus não dorme, Deus não cochila, Deus não fica desatento, irmãos. Deus, ele é um Deus longânimo. Ele é longo, ele demora para se irar, mas quando ele se ira, irmãos, ele desce com justiça. Então, nós hoje temos que entender isso. O Senhor fez e o Senhor continua fazendo. Deus não fez só no tempo de Jeremias. Deus faz no tempo de hoje também, irmãos. Deus desce com justiça. Nós temos que nos arrepender do nosso pecado. A palavra do Senhor diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que não confessa, não se arrepende e continua pecando, vai vir justiça contra a sua vida. Vai vir correção. O Senhor, às vezes, Deus não queria corrigir, mas às vezes é necessário o Senhor corrigir. Por quê? Para haver temor
Não só temor naquele que fez, mas naqueles que sabem que a pessoa está errando. E Deus não pode deixar a sua palavra. A palavra do Senhor não cai no chão. O Senhor falou, ele vai cumprir. Aqui Deus falou para Jeremias, Deus cumpriu. Deus falou, Jeremias, eu sou com você, Jeremias. Eu garanto a vitória. A palavra não vai ser fácil, Jeremias. Não vai ser fácil você falar e não vai ser fácil para quem vai ouvir, Jeremias. Mas eu, o Senhor, vou estar com você. Eu, o Senhor, vou garantir vitória. Jeremias, irmãos, eu creio que não tinha palavras bonitas. Palavras que agradavam os ouvidos das pessoas. Não, mas ele falava a verdade. Dura e crua, sabe? Quer, não quer, é isso e pronto, acabou. Sabe, irmãos, hoje em dia a gente tá vivendo um tempo que as pessoas escolhem muitas palavras para falar, escolhem muitas palavras doces, palavras... Sabe, eu vejo muita coisa, irmãos, eu assisto, às vezes assim, que eu fico olhando assim, às vezes a palavra é aquela palavra assim, melodia, assim, uma palavra... irmãos, é benção, mas você vê que Deus... A palavra de correção é palavra de correção, irmão. Não tem como você pegar uma palavra de correção e passar mel nela. Não vai. Uma palavra de correção é uma palavra de correção. Uma palavra dura, é uma palavra de disciplina. E Deus estava falando isso para Jeremias. Jeremias, essa palavra é uma palavra de disciplina, Jeremias. É uma palavra dura. O vaso estava sendo moldado e ele se desfez, ele se quebrou. E o oleiro vai lá e trabalhar nele de novo. Foi lá molhar, foi lá amassar, foi trabalhar no vaso novamente para que o vaso ficasse da maneira que Deus queria. Entende, irmãos? Então não tem como você... vai ser assim, Deus vai te amassar, Deus vai te moer, Deus vai tirar as imperfeições. Não tem como, irmão. Não tem. A palavra do Senhor é firme. Sabe, a palavra do Senhor é uma palavra que ela fere, mas que ela traz a vida, ela traz a vida. A palavra do Senhor, a primeira palavra que veio para mim, me feriu, mas me trouxe vida. E o Senhor está falando conosco. Eu quero moldar vocês. Eu quero fazer de vocês um vaso novo. Eu quero trabalhar na vida de vocês. Eu quero que vocês se arrependam dos vossos pecados. Eu quero que vocês deixem o caminho mal de vocês. Eu quero que vocês procurem o que é bom para vocês. O que vai trazer vida para vocês. A minha presença vai trazer vida, a minha palavra vai trazer vida, as escolhas boas que vocês fazem na minha presença vai trazer vida para vocês. Mas as escolhas ruins vai trazer consequências e consequências difíceis. Não vai sofrer só você, vai sofrer você e toda a tua casa. Então, irmãos, é isso que nós temos que entender, que no sofrimento não é só para nós, mas para nós, para toda a nossa casa. Então, que possamos ter temor, né, dessa palavra, ter temor do que o Senhor está falando conosco e procurar um caminho melhor. Irmãos, o molde do Senhor para nossas vidas não é para nos matar, mas é para nos fazer melhores. Então, que o Senhor hoje venha trazer esse entendimento no teu coração e talvez essa palavra, mas Patrícia, mas eu não estou fazendo nada errado. Glória a Deus, irmão. Se você não está fazendo nada errado, você procure cada dia mais a se limpar na presença do Senhor. Mas se você que hoje vai ouvir essa palavra e você está fazendo algo que não agrada ao Senhor, se arrependa. Se arrependa do seu pecado e procure fazer algo bom para o Senhor. Boas atitudes, colheitas boas. Más atitudes, colheitas ruins. Então, irmãos, não tem como eu plantar ortiga e querer colher mamão. Não tem como eu plantar limão e querer colher uva. Não tem. Plantou limão, vai colher limão. Plantou uva, vai colher uva. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Meu pastor sempre fala isso. Plantou mamão, vai colher o mamão. Plantou ortiga, vai colher ortiga. E Deus não vai deixar se escarnecer. Vai colher, irmão. Plantou, colheu. Mas se você se arrepender, se você pedir perdão para Deus, se você abandonar verdadeiramente o seu pecado, o Senhor vai descer com misericórdia. O Senhor vai se arrepender do mal e vai perdoar o seu pecado. É para isso que o Senhor veio. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Foi para isso que o Espírito Santo está aqui para nos guiar.
E eu tava falando do meu filho, peça ao Espírito Santo de Deus que ele venha te mostrar aquilo que é bom para você, aquilo que não é bom. Espírito Santo, a gente tem que ensinar os nossos filhos a orar, a pedir a direção de Deus, não dizer só, não pode, faz, não faz. Não, a gente tem que ensinar, Senhor, ore, filho, Senhor, me mostra isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Espírito Santo, não me deixa pecar, não me deixa errar, não me deixa falar. E comecei a conversar com ele, porque não é fácil, irmãos. Hoje nós estamos vivendo um tempo de guerra, que tudo que é desenho é consagrado. Às vezes não tem maldade, mas a gente que ora, a gente que tem uma visão um pouco melhor, a gente tem que estar atento, tem que estar alerta. A minha televisão é na sala, não é no quarto, não deixe ele assistindo no quarto, deixa na sala, mas sempre, opa, tá assistindo isso? Ó, isso não é legal. Será que isso aqui é bom para você assistir? E conversando, e vai, e vai. Então, irmãos, se Deus fala com uma criança, imagine com nós, né? Que essa palavra fica no teu coração, não me leve a mal e entenda o que eu quero dizer. Eu quero dizer que Deus, a gente, pai e mãe, ensina uma criança, Deus também quer nos ensinar. E, irmãos, eu quero pedir, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, glória a Deus pelos 109 inscritos que nós temos aqui. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Não é, irmãos, não é para minha glória, mas é para a glória do Senhor. E eu gostaria que você, cada dia mais, deixasse seu like, né? Compartilhasse, me apoiando, me incentivando a continuar essa palavra, né? E eu oro por vocês, irmãos, que Deus venha abençoar a vida de vocês da maneira que vocês me abençoam, que o Senhor venha abençoar vocês também. Amém, irmãos? E que você seja canal de bênção para a vida de alguém. Que essas vasilhas, esse molde, esse barro que era moldado, esses canecas, esses copos, eles tinham serventia. Então, que você venha ter serventia na mão do Senhor. Que você venha ser usado nas mãos do Senhor. Que você venha ser disciplinado pelo Senhor. Sim, o Senhor vai nos disciplinar. O Senhor está falando conosco, né? E essa palavra, irmãos, é para a glória do Senhor. É tudo para a honra e glória do Senhor. É uma palavra de correção, mas uma palavra de correção que vem para mim e para você hoje, para nós ficarmos alerta. A palavra do Senhor diz que Deus corrige todo aquele que Ele ama. Então, Ele está nos corrigindo porque Ele nos ama. Ele nos quer melhor na sua presença. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eu quero te agradecer por este momento, Pai, de devocional, Pai, por essa palavra, Senhor, por este momento, Senhor Jesus, estarmos falando da tua palavra, Senhor, e aprendendo mais de ti. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela correção, Senhor, pelo teu disciplinar, Pai, pelo teu caminhar, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela direção que o Senhor tem nos dado, Senhor. Senhor, perdoa nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, Senhor, as nossas transgressões, Senhor, tudo aquilo que nós temos feito que não tem te agradado, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a vida dos meus irmãos, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que vão ouvir esse vídeo, Pai, que vão ver, Senhor, essa palavra, Senhor, que o Senhor venha abrir o seu entendimento para que eles venham entender aquilo que é bom e aquilo que é ruim, que o teu nome venha ser glorificado, Pai, que o teu nome venha ser exaltado, Pai, neste momento, Pai. Abençoa todo aquele que vai estar aqui nesse vídeo, Pai. Abençoa aqueles que me abençoam, abençoa os inscritos, Senhor. Abençoa aqueles que deixam o like, Pai, aqueles que compartilham, Pai. Abençoa teus filhos, Pai. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu quero te pedir e quero te agradecer em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Deus abençoe.